Eu vou Deixa ela abrir a só aula. começar a gravar, né? Pronto. Então, oficialmente, boa tarde, turma TZ, de números na educação básica. Estamos aqui na aula de número... Ai, esqueci qual é o número da aula. 9. Aula 9, aula número 9, e hoje a gente vai ter o primeiro seminário sobre cálculo mental. E aí eu já passo a palavra para o grupo responsável. Obrigada. Então, eu vou apresentar minha tela aqui. A gente fez um slide aqui para a gente ir acompanhando enquanto... Vocês estão vendo aí? Porque para mim deu uma travada aqui. Estamos. Então, só um minutinho. Olha só. Então, a gente vai falar sobre o cálculo mental, né, em questão. A gente vai falar de acordo com o artigo da Kelly Cristina Conte e Laís Macedo de Almeida Nunes. Então, a gente vai falar sobre a fundamentação teórica e as reflexões sobre o cálculo mental. A gente teve como base para a apresentação desse artigo, desse trabalho, o artigo, né? Que eu acabei de falar, cálculo mental em questão, fundamentação teórica e reflexões. E aí que ele foi inspirado num projeto de iniciação científica. Achei isso muito legal, inclusive. Aí a gente vai discutir a relevância da temática, né, para ser trabalhada em sala de aula e na formação dos professores. Então, a gente vai fazer uma dinâmica a princípio. Então, a gente... não sei se o pessoal conhece, né? Mas tem alguns aplicativos que o pessoal costuma usar dentro de sala de aula, e um deles é o Kahoot, que é um jogo, né? Um jogo de pergunta e respostas. Então, a gente tentou produzir a gente tentou não, né? A gente produziu um Kahoot com 10 perguntas, né? Com elas envolvendo algumas atividades que a gente pode utilizar o cálculo mental. Então a gente colocou 4 tipos de perguntas. Uma é verdadeiro ou falso, então vai aparecer uma continha para você. E aí você vai ter que responder se ela é verdadeiro ou falso. Tem uma que é com sistemas de inequações e equações, então vão aparecer 4 inequações ou equações, e aí você vai ter que descobrir qual é a verdadeira ali. O segundo é o terceiro modelo é você tem que encontrar um valor dentro de um determinado intervalo. Então vai aparecer uma continha para você fazer, você vai ter que falar em qual intervalo que esse resultado vai ficar. E aí são 10 perguntas, as perguntas têm 10 segundos, 20 ou 30 segundos. Elas estão variando um pouquinho de acordo com o nível dela, etc. Então a gente vai pedir para vocês aí, pessoal que está assistindo aí, que está na aula aí, para vocês entrarem no kahoot.it. É um site, assim, quem tiver no celular, consegue mandar o link aí no chat? Eu mandei o link no chat, kahoot.it. Para o pessoal que estiver usando o computador aí, da web, etc. Inclusive a Jussara, se quiser entrar aí, vai ser bacana. E aí vocês vão entrar e colocar um pedido. Aí vai ter Isso, vai ficar pedindo um código. Vou mandar o código para vocês no chat aí agora. Deixa eu só copiar ele aqui. É só vocês digitarem esse número aqui que eu mandei no chat, ó. Falar para vocês. 60 74 830. Quem estiver usando o celular também pode baixar o aplicativo, se for rapidinho. Aí é como vocês acharem melhor. Mas eu acho que dá para acessar pela web também, pelo celular. Sim, se precisar dá para acessar pela web. Esse número que você falou é o PIN do jogo? Você pode repetir, por favor? Posso, é 60 74 83 0. Obrigada. Aí vai pedir pra você colocar um apelido, um nome nisso.
coloca o seu aí pra gente... Ó, são... Tem 7, 8, 9... Mais 3. Espera mais um pouquinho, se tiver alguém tentando entrar ainda. Se alguém tiver com problema, quiser ajuda, pode falar. Gente. Ele é bem rapidinho. Ele é bem rapidinho, então vocês têm que ficar espertos, assim, porque na hora que começar, o Pedro tá. Na hora que começar, ele já vai começar a marcar o tempo e você vai ter que responder, assim. Isso aí. A tática é não pensar em pegar a calculadora ou escrever a conta, porque nesse tempo pode acabar perdendo tempo de responder, né? A primeira, então, vai ser de verdadeiro ou falso. E aí já vai aparecer uma conta para vocês dizer se é verdadeiro ou falso. Então, vocês vão ter que bater o olho e já responder. E aí as outras são... Deixa eu ver aqui. A segunda já é de estimativa. Vai ter uma continha para vocês fazerem. Vocês fazem ela mais ou menos assim, bem rápido na cabeça, para ver o resultado mais ou menos que sai. E aí vai ter que ler os intervalos que tem nas opções e marcar o intervalo certo. A parte que mais demora é ler os intervalos. Então, igual eu falei, se você for focar para fazer a conta, pode acabar perdendo tempo de ler os intervalos e marcar a resposta certa. A terceira é para fazer uma continha e responder qual o resultado dela. Então, tentei procurar o jeito mais rápido de fazer a conta e marcar o resultado, olhando a casa das dezenas, as unidades, tudo separadinho. E depois vai ser a de inequações que a gente falou. Aí vocês já vão ter acostumado com o jogo. Essa daí é só de focar nas alternativas. Então, assim, o título vai aparecer no começo, mas aí vocês focam na alternativa, lê alternativa por alternativa e marca a resposta que está correta. Vou esperar o Pedro entrar aí. Eu vou compartilhar minha tela só para ter uma... Só pra gente ficar mostrando as estatísticas, essas coisas que aparecerem. Vocês estão vendo... Peraí. Opa, peguei a tela errada. Deixa eu pegar só a janela do Kahoot, que fica melhor. Pronto. Só esperar ver se o Pedro consegue conectar. Que aí a gente starta. Aí o Pedro entrou. Então eu vou começar, hein? Entrei, Ficam isso que eu ia espertos falar agora. aí. Obrigado. Preparem-se. E depois Ó, da quarta questão vai repetir o estilo de questão. então vamos lá. Ó. Comecei, hein? Essas primeiras questões a gente deu um pouquinho mais de tempo para vocês ficarem... Pra vocês acostumarem com como funciona a dinâmica, esse tipo de coisa. Ó, aí aqui mostra já os resultados já de uma para outra, né? Então a gente já vê que por exemplo, ó, teve gente que não respondeu, teve 2 pessoas que não responderam. Ó. Então tem que ficar esperto no tempo para conseguir responder, hein? Gente, eu sou péssima em cálculo mental. Adoro uma calculadora. Gente, lembrando que isso não é um sinal de menos, isso é o intervalo. Bem lembrado. 5 segundos. Ó, agora vocês já começaram a pegar o tempo. Agora o tempo vai reduzir um pouquinho. Então agora a gente vai usar essas 2 primeiras foram mais para vocês acostumarem com o aplicativo, né? Agora o tempo vai reduzir um pouco. Gente, eu vou passar vergonha aqui, eu acho que eu vou sair. Tô errando tudo. Vamos lá, hein?
A pontuação aqui é feita com base no tempo que a pessoa responde. Então, se você responder muito rápido e certo, você ganha mais pontos. Essa aí foi boa, hein? Essa é outra de estimativa pra gente aí. Cinco segundos. Ó. O pessoal tá ficando esperto, todo mundo acertando tudo. Essa aí é rápida, hein, gente? São mais 3 perguntinhas agora, as 3 últimas, hein? Vamos lá. Cinco segundos. A última agora. Cinco segundos, pessoal. Só 6 responderam, 7, 8, pronto. Boa. Tá, aí agora aqui, ó. A gente vai ter o pódio, né? Que são o pessoal que respondeu Boa. mais rápido aí. Primeiro, terceiro lugar que teve a Ana Luísa. Segundo, o Alexandre. E o primeiro? A Lu. Ana. Olha, sou eu, Nossa. nem acredito. Ah, não é do grupo, ó. Aí, ó. Olha, que emoção. Aí Muito legal. Tá tão bom que nem precisa de assistir o seminário, não. Já tá liberado aí, pode sair. Nossa. Mas agora eu quero ver, agora eu tô curiosa. Muito legal. Agora a gente consegue ver as que mais tiveram erro. E aí a gente vai falar um Vamos pouco das estratégias, ó. Vamos lá, deixar o... essa daqui eu acho que foi a primeira, né? Uhum, foi a primeira. Tem um pouco de erro porque vocês não estavam acostumados com o aplicativo e não tinham tanta noção de, às vezes, do que responder. Por exemplo, teve 3 pessoas que nem responderam, nem clicaram em qual das alternativas queria escolher. Então, tem muito disso, né? Às vezes a pessoa
teve que acostumar com o sistema novo. Então, mas o PH pode falar um pouquinho mais sobre algum esqueminha bom pra gente aí. Mas, ó, pra você ver, quem tentou fazer 32 vezes 25 na cabeça, provavelmente sofreu muito. Mas, para quem lê o artigo, de cara ele já apresenta uma tirinha que fala de uma multiplicação por 25, que é você escrever o 25 da forma 100 dividido por 4. Quando você faz isso e multiplica por 32, você faz 32 vezes 100, 3.200, dividido por 4, 800. Então, assim, é uma resposta bem rápida. Ou você pode dividir o 32 por 4 direto, que sai 8, vezes 100, 800. Seria uma ótima forma de encurtar o tempo dessa questão aí. A segunda com maior erro foi essas de equação e inequação aqui. Essas são mais complicadas, né? Porque em tese você teria que fazer todas as 4, né? Para descobrir qual... Pessoal, não é inequação, porque equação ou inequação tem uma incógnita, isso é uma desigualdade. Desigualdade, eu falei errado, desculpa. A gente já esperava que essa teria mais erros, principalmente porque os números estão bem grandes aí, né? Mas a tática que a gente recomendaria, uma dicasinha para fazer mais rápido, seria tentar escrever o mesmo número dos dois lados. Por exemplo, nessa que mais gente marcou, 138 mais 147 é igual a 141 mais 145. Se a gente tentar, por exemplo, vamos escolher um número mais fácil de escrever aí, 145. Do lado esquerdo não tem 145, né? Mas se a gente tirar 2 do 147, vai ficar 145. E aí a gente soma 2 no 138 para compensar essa subtração que a gente fez no outro número. E aí a gente fica 140 mais 145 é igual a 141 mais 145. A gente usa aquela, na linguagem, grosso modo, né? Corta o 145 e aí fica 140 igual a 141. E é falso. E na que dá certo, a gente poderia usar a mesma coisa, ó. A gente poderia usar, por exemplo, 130, que seria mais fácil de fazer a conta com 133. Tira 3 do 133 e coloca esses 3 no 145, aí fica 148. E do outro lado, do 124, a gente precisa somar 9 para chegar ao 133. E aí, consequentemente, precisa tirar 9 do 154. 154 menos 9 é 145. E aí sobra 145 dos dois lados, confirmando que é igual a essa igualdade numa equação. Então, seria compensar um número e tirando do outro, assim, fazendo essa balança em cada um dos lados, né? Nessa resposta azul aqui, que o pessoal mais marcou, né, por exemplo, se você somar só o último algarismo dos dois lados, né, você já vê que é diferente, né? Porque 8 mais 7 vai dar 15 e 1 mais 5 vai dar 6. Então, elas foram feitas para confundir vocês, assim, a gente pensou em coisas para realmente criar uma certa confusão mental, né? Não ser tão simples, não. E aí a próxima é 326 vezes 6, e aí a maioria do pessoal acertou, mas teve muita gente que marcou 1926, ó. Uhum. Inclusive, gente, se alguém tiver uma tática que usou diferente da que eu falei, pode estar aberto para falar aí, para apresentar para o pessoal, tá? Nessa daí, a manha que eu usaria, algumas outras pessoas poderiam usar uma coisa diferente, decompor o número 326 numa soma de 300 mais 20 mais 6. E aí fazer essa multiplicação separada, né? Então, 300 vezes 6 é 1.800, e aí a gente já descarta a primeira, porque tem 26 vezes 6 ainda para fazer. Então, 1.856 não é. 20 vezes 6, 120. A gente soma isso no 1.800, fica 1.920. E aí a gente já consegue descartar a segunda opção, porque ainda tem o 6 vezes 6. E aí só falta somar o 6 vezes 6 nesse número. 1.920 mais 6 vezes 6, e 1.920 mais 36 é 1.956. Só de saber que 6 vezes 6 tem 30, já descartaria a outra opção. E a outra também é 1.800, só daria para descartar todas de uma vez. Não precisa fazer a conta inteira. Se alguém tiver a outra taxa... A última opção termina em 8, né? E aí eu também, essa a gente colocou... Essa foi a primeira que eu eliminei. Uhum. Gente, eu queria perguntar, como eu não estou enxergando, está muito pequenininho,
Eu vou ficar só ouvindo porque não dá para me ver. Eu só vejo as cores. Eu vejo não tem alguma coisa verde, alguma coisa vermelha, alguma coisa azul. Mas o que está escrito, infelizmente, eu não consigo enxergar, que para mim é muito. Eu estou até com lupa, nem com a lupa. Agora melhorou. Agora deu para me ver. Melhorou? Obrigada, Melhorou. gente. Pode perguntar. Sim. Melhorou, agora tá legal. É por- Era só mesmo poder me Era só interar isso? com vocês, não poder participar. Tá. Ah, tá. Ok. Mas eu acho que é isso que a gente tem de começo aqui, né? O pessoal vai dar uma continuidade aqui falando um pouco sobre as estratégias, né? Igual o Pega comentou. Esse é um aplicativo bacana, é o Kahoot que chama, então para o pessoal que vai dar aula, principalmente para as crianças pequenas, né? Pessoal, os meninos adoram fazer esse tipo de brincadeira, né? Você pode baixar o aplicativo no celular e ficar respondendo no celular. Então é um tipo de ferramenta que é super proveitosa quando você está lecionando, né? Deixa eu passar a fala para. Também lembrando assim que dá para mudar o tempo, né? A gente colocou um tempo curto aqui na intenção de pôr um desespero mesmo, para ter o que falar, senão, se todo mundo acertasse, por exemplo, eu não conseguiria apresentar as estratégias. E aí, para os meninos, dá para colocar mais tempo para pensar e tal. E montar as próprias questões também. Até porque é uma disputa injusta, né? Que só tem matemática, galera. Acho que é. Então, Paula, você vai apresentar o slide de novo? Seu microfone, Paula. Tá. Eu achei que estava apresentando. Já Não. tinha voltado. Perdão. Vou apresentar aqui. Vocês estão vendo aí? Sim. Sim, aí pode passar. Então, o Kahoot é uma ótima estratégia que a gente tem para apresentar o cálculo mental de uma forma mais lúdica, né? Só que aí pode surgir algumas questões. Por exemplo, o cálculo mental, a vantagem dele é só fazer conta rápida? Não, a gente tem outras vantagens que podem ser até maior do que simplesmente a vantagem de conseguir fazer cálculo rápido. Porque se o nosso objetivo for só esse, usando a calculadora, a gente com certeza vai conseguir fazer uma conta mais rápida do que só usando cálculo mental. Mas quais são essas vantagens que fazem valer a pena a gente estudar o cálculo mental e apresentar isso para os estudantes? A ideia sobre o sistema numérico. Então, quando a gente está estudando cálculo mental, querendo ou não, a gente vai ter que aprender o que está por trás daquela operação que a gente vê no algoritmo escrito, né? Então, como que acontece para a gente somar vários números? O que a gente está fazendo quando a gente soma o último algarismo de cada número? Quando a gente multiplica cada um deles? Então, isso é uma parte que é trabalhada, né, quando a gente está apresentando cálculo mental. Ajuda também a gente na resolução de problemas. Então, por desenvolver o raciocínio lógico e matemático, consequentemente, vai facilitar na resolução de problemas. Então, essas são algumas vantagens, além de estimular a memória, né? Querendo ou não, o PH estava falando aí das estratégias e a gente tinha que ficar fazendo da outra, e então a memória também é uma coisa que é estimulada pelo cálculo mental. Mas aí tem a dúvida, né? Eu falei aqui de algumas vantagens, mas aí o que caracteriza o cálculo mental? A gente até colocou algumas questões no fórum, e eu vi que a maioria das pessoas pensaram, né, que o cálculo mental poderia ser todo cálculo que é feito sem o uso de nenhuma ferramenta escrita. E realmente isso tem um fundo de verdade, né, que a gente associa muito cálculo mental com não usar a ferramenta escrita, só que a gente pode sim usar a ferramenta escrita para auxiliar no cálculo mental. O que, na verdade, vai caracterizar o cálculo mental vai ser o uso de outras estratégias para fazer uma conta, sem ser só aquele algoritmo que a gente usa quando a gente faz a conta no papel. Então, a gente pode usar o papel, por exemplo, voltando de novo na estratégia que o PH apresentou, né? A gente pode ir anotando as contas intermediárias para facilitar. Então, ajuda a memória, mas se alguém estiver tendo dificuldade, né? Isso é uma forma de ir trabalhando o cálculo mental aos poucos. Alguém quer falar alguma coisa? Posso continuar? Então, beleza. E aí... Eu queria só
Eu queria só colocar, assim, que eu fiquei assim, sem entender, né? Quando você fala que pode utilizar alguma ferramenta, por exemplo, o caderno, o lápis, né? Essas são as ferramentas que você disse, porque Sim. aí, de qualquer forma, se ele estiver utilizando alguma coisa, ele vai estar também. Eu não entendi. Gostaria que você explicasse melhor. Tá, então vou explicar de novo. O que acontece? Às vezes, quando a gente fala em cálculo mental, a gente associa a simplesmente fazer a conta de cabeça sem usar papel nem lápis nenhum. Mas, em alguns casos, a gente pode usar o papel para anotar contas intermediárias. O que eu quero dizer com essas contas intermediárias? No exemplo que o PH deu, a gente tinha acho que era uma soma de 2 números, e aí ele decompôs esse número em outra soma. Era Então, 326 vezes 6. Isso, deixa eu anotar aqui, 326 vezes 6. Olha aí, eu usando a ferramenta escrita para poder explicar. Então, 326 vezes 6, o que ele falou? Ele falou o seguinte, eu posso partir esse 326 em 300 mais 20 mais 6, certo? Certo, Cleusa? Porque tá mudo aqui, não, certo. Tranquilo. Então, aí quando eu faço isso, quando eu separo esse 326 em 300 mais 20 mais 6, eu estou transformando uma multiplicação em 3. Por que isso vai ser mais rápido? Porque fazer a multiplicação 300 vezes 6, eu consigo fazer rápido, de cabeça. Eu fazer a multiplicação 20 vezes 6, rapidinho eu faço também. 6 vezes 6 é a mesma coisa. O 326 já pode agarrar um pouco mais. Então, separando dessa forma, eu consigo fazer 3 multiplicações mais rápido do que eu faria 1, ou mais fácil, pelo menos. Só que aí, para fazer essas 3 multiplicações, eu posso ir anotando o resultado de cada uma delas para auxiliar nesse cálculo. Então, eu posso anotar 300 vezes 6, 1.800. 20 vezes 6, 120. 6 vezes 6, 36. Por que isso é diferente de um cálculo escrito simples? Porque a estratégia que eu estou usando aqui para fazer esse cálculo não é aquela estratégia convencional do algoritmo, que eu anotaria 326 e o 6 embaixo multiplicaria 1 por 1. Percebe a diferença? Tá. Deu para entender. Então, tá bom. Então, era isso. A diferença do cálculo mental para o cálculo escrito não é simplesmente o não uso de papel e caneta. A diferença é que a gente vai usar aqui outras estratégias, outras formas de resolver, diferente daquela convencional usando o algoritmo que a gente já conhece. E aí, a gente entra em uma outra parte do nosso artigo, né, que fala sobre o cálculo de cabeça ou cálculo na cabeça, né? E também foi uma pergunta que a gente levantou para o fórum e surgiu algumas dúvidas, alguns pensamentos, mas qual que é a diferença das duas coisas? Quando no artigo eles falam de cálculo de cabeça, a gente está falando exatamente desse uso de estratégias, da gente realizar uma conta sem ser necessariamente fazendo aquele algoritmo que a gente conhece, sem ser multiplicando um número por cada um dos algarismos dos outros, ou usando aquelas estratégias convencionais. É exatamente fazendo isso que o PH explicou, de usar estratégias e outras formas que são mais adequadas ou mais fáceis de fazer o cálculo, né? E a gente tem o cálculo na cabeça. O cálculo na cabeça, essa definição que foi dada no artigo, foi para fazer referência ao cálculo mental usando algoritmo. Então, eu tentar fazer 326 vezes 6 usando aquele algoritmo na minha cabeça, isso seria um cálculo na cabeça. Agora, eu fazer 300 mais 20 mais 6, tudo isso vezes 6, seria um cálculo de cabeça. Então, a diferença das duas coisas é que uma, eu estou usando aquele conhecimento mais automático, aquele algoritmo que a gente já conhece. E na outra forma, eu estou usando estratégias diferentes, estou buscando outras maneiras de resolver o mesmo problema. Tá clara essa diferença das duas coisas? Sim, Luana, eu acho muito importante essa retomada que vocês estão fazendo, porque né, eu até reforcei lá no fórum, né, para tentar responder
com base no artigo, né? Porque ali elas já fazem essa compilação das definições, do que os autores falam, etc. Então, o que a gente está fazendo aqui na disciplina é aprender o que já está estudado a respeito dessas coisas, né? E não, igual eu falei lá, dar opinião sobre isso. Porque como é um assunto muito cotidiano nosso, né, cálculo mental, a gente tem uma opinião sobre. Mas o que a gente está fazendo aqui, primordialmente, é entender o que as teorias estão falando sobre esse assunto, né? Por exemplo, essa questão do uso da escrita, né? Eu acho que, assim, se não todo mundo, pelo menos a maioria associa, né, cálculo mental a não usar a escrita. Pelo menos eu, quando li no artigo, foi uma coisa que eu parei para pensar. Porque, para mim, realmente, cálculo mental eu pensava fazer conta de cabeça. E não é tão simples assim, né? A gente tem várias estratégias e nessas estratégias a gente pode usar ferramentas diferentes. Não precisa ser de uma única forma. E aí eu estou falando aqui de estratégias, então vamos ver um pouquinho de algumas estratégias que a gente tem, né? O PH começou a falar de algumas. Eu vou falar rapidinho de 3 estratégias para cada operação, só para a gente ver alguns exemplos. Mas essas estratégias, a origem do cálculo mental vem de buscar novas formas de resolver problemas, né? Então, elas não são únicas. A gente pode misturar estratégias diferentes para resolver uma conta, ou se alguém tiver uma outra estratégia. Eu acho que é assim, um ambiente que dá para usar um pouco a criatividade para resolver. Seguindo as regras da matemática, né? Seguindo tudo que a gente sabe que pode ou não pode fazer, dá para resolver o mesmo problema de muitas formas diferentes. Então, por exemplo, na adição, a gente falou um pouquinho aqui, eu usei um pouco dessa estratégia, o PH, na verdade, usou um pouco dessa estratégia para fazer a conta 326 vezes 6, ele usou na multiplicação, mas na adição a gente também tem, que é de segmentar o número. Então, se eu estou somando 326 mais 6, eu posso segmentar o meu 326 em unidades, dezenas e centenas, somar unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, e depois juntar tudo. Porque às vezes é mais fácil a gente somar números redondos, né, do que somar números picadinhos. Então, se a gente compartimentar isso em unidades, dezenas, centenas e por aí, fica mais fácil de fazer a soma. Outra estratégia que a gente poderia usar seria de completar e compensar. O PH acho que também usou essa estratégia em algum outro exemplo, acho que foi de multiplicação ou de divisão também, mas serve na adição e na subtração. Então, eu posso somar um número em uma das minhas parcelas da minha soma, né, para eu transformar esse número em redondo e subtrair da outra parcela. Porque aí, pelo menos, eu vou estar somando uma coisa redonda com uma coisa picada, né? Fica mais fácil. E a gente pode também usar essa coisa de completar e compensar para a gente encontrar duas parcelas iguais, e aí a gente pode atrelar isso à ideia, né, à definição de multiplicação. Eu não peguei exemplos aqui, mas no artigo tem uns exemplos bem legais, eu recomendo depois vocês olharem estratégia por estratégia, tentar dar uma olhadinha em como que eles realizam essas operações, que fica mais fácil de entender. E essas 3 estratégias que eu falei aqui, elas servem para adição e para subtração. A gente alterando elas um pouquinho, fazendo a mesma ideia análoga, né, na adição e na subtração, dá certo. Na multiplicação e na divisão, de novo, o PH já começou a falar, já deu uma boa ideia de como que a gente pode fazer isso. Esse exemplo que a gente falou bastante aqui, o 326 vezes 6, é uma estratégia de decompor uma das parcelas e usar a propriedade distributiva, né? Então, eu decomponho o 326 em uma soma de 3 parcelas e uso a propriedade da distributiva para eu multiplicar o 6 por cada uma dessas parcelas e depois somar tudo. A gente pode usar a propriedade associativa e a decomposição dos números para transformar uma multiplicação original no produto de termos mais simples. Então, eu também posso ir, por exemplo, esse 326, se eu tivesse uma multiplicação de 2 números grandes, né? Eu poderia transformar os dois em somas e fazer a associativa ali, multiplicar cada um deles e depois somar tudo para resolver esse problema. E na divisão, a mesma coisa que eu falei. Mas aí eu deixo aí para quem tiver curiosidade, quem quiser trabalhar um pouco mais com essas estratégias, o artigo dá exemplos ótimos de cada uma delas, fala de outras estratégias que eu não falei aqui, mas que são super interessantes. E aí vale treinar, né, para
se aprofundar e melhorar um pouquinho no cálculo mental. Aí tem algumas pessoas com a mão levantada, eu acho. Quem? Tem alguém com a mão levantada? Eu queria só falar de mais uma estratégia que eu acho muito interessante também, para multiplicação. Aqui no artigo ela usa 36 vezes 8, e o 8 ela coloca 10 menos 2. E aí fica mais fácil de 36 vezes 10 e 36 vezes menos 2, né? No caso, 326 vezes 6, a gente poderia colocar 330 menos 4, também seria mais fácil. É só isso mesmo. Sim, essa é a de compensar um pouco, né? É até aquela estratégia que você usou, acho que que resulta em 800, era alguma coisa vezes 25. Mas, enfim, dá para brincar bastante com essas estratégias. Aí eu vou dar continuidade aí, que eu acho que eu já falei bastante. Tá tranquilo, arrasou. Gente, agora eu quero que vocês imaginem uma mesa de 4 pés. Então, o que acontece? Se algum dos pés dessa mesa for maior e o outro muito menor, ou qualquer coisa assim, o que vai acontecer? A mesa vai cambalear, vai cair, já era. Então, ela não vai estar em equilíbrio. Para a mesa estar em equilíbrio, todos os pés têm que ser iguais, do mesmo tamanho, certinho. Então, agora a gente vai fazer uma analogia disso com os 4 tipos de cálculo. E aí, cada pé da mesa vai representar um desses tipos de cálculo. E a analogia é que esses cálculos, eles devem ser valorizados e estimulados da mesma forma, para que assim vai ter um equilíbrio das 4 competências. Essa teoria, ela é do Bigode Jimenez, de 2010, e as 4 modalidades do cálculo que eu citei anteriormente são cálculo escrito, cálculo mental, a estimativa e calculadora, que são os 4 que estão desenhados nessa imagem. Inclusive, tem essa imagem no artigo. E aí é o seguinte, né? Isso na teoria, mas a gente sabe que na prática não é bem assim que acontece. Nem sempre todas essas 4 modalidades de cálculo são estimuladas e são valorizadas igualmente. Então, o Guimarães e Freitas, ele até aparece, né, no artigo falando que ele considera que as escolas brasileiras valorizam mais o cálculo escrito e exato. Então, é o cálculo escrito que está predominando nas escolas brasileiras. Ok, mas qual a relação disso com o cálculo mental, então, né? Já que a gente está falando de cálculo mental. A relação disso é que os diferentes procedimentos e os diferentes tipos de cálculo, eles não dão certo sozinhos. Tipo assim, imagina, os pés das mesas sozinhos e a tábua da mesa em outro lugar, deixaria de ser uma mesa. É a mesma lógica. Esses cálculos, eles relacionam-se, eles complementam-se. Então, é importante que um aluno ele tenha o conhecimento do cálculo mental para que ele consiga fazer melhor os outros tipos de cálculo e vice-versa. Fazer melhor os outros tipos de cálculo para melhorar o cálculo mental. Por exemplo, a estimativa, ela é uma estratégia para o cálculo mental, igual a gente viu em vários exemplos. Às vezes o PH e o Gustavo colocaram ali uma questão de que tinha que estimar se aquilo era falso ou verdadeiro, e aí você tinha que fazer rápido ali, será que isso não sei o que, era uma estimativa. Ou então, quando coloca qual intervalo que estava aquilo. Um número tal mais um número tal, isso vai estar em qual intervalo? É uma estimativa que você tem que fazer, ou seja, a estimativa está ali ligada como uma estratégia para o cálculo mental. Da mesma forma que o cálculo mental e a estimativa também são um apoio para o cálculo escrito. Quando você está fazendo ali uma conta de um cálculo escrito, você tem que fazer certas contas mentais também para seguir aquele algoritmo. Então, todos os cálculos, eles estão ali se relacionando, se complementando. Às vezes, você pode fazer algumas contas numa calculadora, outras escritas, sabe? Às vezes, quando a gente está fazendo um exercício que tem contas muito grandes, você faz a conta grande na calculadora e as outras contas menores mentalmente, outras contas você consegue escrever.
simplesmente o que o Bigode Jimenez quis passar é que esses cálculos, eles têm que andar juntos. Não basta ter um sozinho. Eles estão ali se complementando. Deixa eu ver um montinho de água. E aí, a gente vê que não é assim na prática, né? Mas segundo o Ribeiro, 2005, que também aparece no artigo, ele fala o seguinte, que se os professores explorarem na sala de aula mais estratégias utilizadas para efetuar os cálculos mentalmente, os outros tipos de cálculo teriam maior rendimento. Então, se essas coisas que a gente acabou de falar aqui, esse tipo de estratégia que o PH falou, o Gustavo falou, a Luana falou, se isso fosse apresentado para os alunos em sala de aula, eles teriam um melhor rendimento nos cálculos escritos. Ou seja, o Ribeiro mostra para a gente que o cálculo mental, além de ajudar em várias outras coisas, ele pode ajudar, inclusive, no cálculo escrito. Só que aí tem o problema de que, mesmo o cálculo mental tendo toda essa importância, ele é muito negligenciado na educação brasileira. Aqui no Brasil, é muito valorizado a abordagem teórica, sabe, das operações aritméticas, de colocar tudo certinho, as propriedades estruturais da matemática, os conjuntos numéricos. O professor, ele coloca lá que tem que ter a justificativa na prova, que tem que ter todas as contas lá. Então, assim, na nossa educação é muito valorizado essas propriedades estruturais, e não tem muita valorização dos cálculos mentais, nem das estimativas, nem da calculadora, nem nada disso. Então, a mesa fica meio que pendendo para um lado, né, para um lado só. E não só os professores, mas, assim, a PCN e a BNCC, a PCN é os Parâmetros Curriculares Nacionais e a BNCC é a Base Nacional Curricular, também não dá a devida importância para o cálculo mental como um conteúdo que deve ser dado. E isso leva para outro ponto, que os livros didáticos também raramente constam sobre esse assunto, não apresentam, tipo, diretamente esse assunto, com atividades, com exemplos. E os professores também, em grande maioria, muitas vezes não estão aptos para falar sobre isso, não se preocupam em apresentar esse tipo de conteúdo em sala, muitas vezes nem sabem a importância do cálculo mental e de como ele ajuda até no cálculo escrito e todas as coisas que estão em volta dele. Isso tudo no ensino básico, mas quando se trata do ensino médio, a negligência é ainda maior, porque, assim, no ensino médio são vários conteúdos, né? É uma época muito conteudista para pouco tempo. Então, os professores estão muito preocupados em dar aqueles conteúdos que eles têm que dar. E como o cálculo mental, teoricamente, é uma coisa que já deveria ter sido abordada antes, os professores olham e falam, isso já foi abordado, já foi aprendido pelos estudantes, não precisa dar agora. Então, no ensino médio, o cálculo mental é mais negligenciado ainda. E tem também... Oi. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Claro, com certeza. Essa sua fala agora está bem combinando com a discussão do artigo da última aula, semana passada, né, da Maria do Carmo Domide, porque ela fala do excesso de valorização do algoritmo convencional, o escrito, né? E aí o cálculo mental fica em segundo plano ou sem plano, né, inclusive. Sim. E é uma consequência dessa supervalorização do algoritmo convencional, né, que muitas vezes é só... ou seja, os dois artigos são no mesmo rumo aí, falando essa crítica. Sim, inclusive, para complementar, né, Jussara, que você falou, até pensei nisso aqui agora, ela fala muito sobre a autenticidade dos alunos, deles mesmos criarem os seus métodos, e o cálculo mental é um pouco sobre isso, né? Vocês perceberam que tem várias formas de fazer o cálculo mental, não tem uma, duas, três, vai do aluno, ele pode inventar um jeito que dá melhor para ele, e isso também mostra sobre a autenticidade do aluno de criar novas formas, de criar uma nova matemática, de não ficar preso naquela caixinha
do cálculo escrito e de fazer daquela forma. Então, assim, os artigos, eles também não são coisas separadas, eles estão sempre colecionando as ideias, né, dos artigos. E aí, voltando agora, né, o que eu estava falando antes, sobre o ensino médio ser muito conteudista, tem outra coisa também, a diferença do ensino médio para o ensino básico, né, que são do primeiro ao nono ano. Quando os alunos estão no ensino médio, os professores e os alunos também têm um foco maior em estudar o que vai ser cobrado nos exames para eles passarem para o ensino superior. Então, assim, é mais uma coisa que deixa o cálculo mental meio de fora, porque eles vão estar preocupados com aqueles conteúdos específicos que vão cair nos exames. E aí, todo mundo aqui conhece, né, o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que é o exame, assim, principal, né, do Brasil, que a maioria dos alunos do ensino médio fazem, e a maioria do ensino do ensino médio é muito focado para esses alunos realizarem o Enem. E o Enem é uma prova muito extensa, tem 90 questões num dia, mais redação, mais 90 questões no outro dia. E aí é uma coisa para se pensar também. Será que o cálculo mental não iria ajudar um aluno a realizar o Enem? Porque é uma prova muito extensa. E a gente viu aqui que o cálculo mental te faz fazer as coisas com mais rapidez, querendo ou não. Nem sempre, mas às vezes sim, igual nessa dinâmica que apresentamos aqui no início. Ela tinha um tempo. Se você fosse fazer a conta escrita ou fosse pegar uma calculadora, não seria tão rápido quanto fazer as contas mentalmente. Então, isso pode sim ajudar no Enem, porque o aluno vai conseguir fazer as questões com mais rapidez, com mais agilidade do que o cálculo escrito. Então, é um outro motivo que o cálculo mental deveria realmente ser valorizado no ensino médio, não só na escola básica, mas também no ensino médio. Ele é importante para várias coisas, ele não está isolado, não é importante só por ele ajuda, inclusive, nas outras coisas, e é isso tudo. Pode passar o slide. Eu vou falar um pouco agora da abordagem histórica do cálculo numérico. E, assim, na história da matemática escolar, a prática do cálculo numérico já tinha acontecido no passado, num período pré-matemática moderna. Já durante o período da matemática moderna, o cálculo mental foi deixado de lado, foi negligenciado. Enquanto agora, nesse momento que a gente está vivendo pós-matemática moderna, o cálculo mental tem sido incentivado, não só pela sua utilidade, mas também pelo seu valor cognitivo, que é o que a Tami disse, que o cálculo mental, ele auxilia, além da escola, em várias outras coisas, auxilia na memória, vai auxiliar no Enem, eu acho que não por ser rápido, mas por ser simples, porque o algoritmo que a gente está acostumado, geralmente é uma operação mais estruturada, enquanto com o cálculo mental, a gente consegue realizar a operação de uma maneira mais simples e chegar no resultado, o que, consequentemente, economiza tempo, né? E pode passar o slide, por favor. Na BNCC, o cálculo mental aparece nas habilidades do 2º ao 7º ano do ensino fundamental. Porém, como a Tami disse, é isso. Assim como a maioria das teorias matemáticas, na verdade, já tem algum material, mas não é uma matéria, uma disciplina, geralmente não é uma disciplina obrigatória na universidade. Então, você tem que caminhar por esses lados para você acabar conhecendo. E é assim com o cálculo mental, assim como outras teorias. É negligenciada até hoje, apesar de ter um material orientando. E na BNCC tem nas habilidades do 2º ao 7º ano, e também um momentinho. E também é recomendado a prática do cálculo mental
tanto nos materiais quanto nos livros didáticos. Aí, pode passar, por favor. Tem um exemplo que a gente tirou de um livro didático da editora Moderna, e aí tem uma operação que é subtrair 1947 de 2005. E aí a personagem, ela faz de duas maneiras. A primeira maneira, somando 1947 com 10, de 10 em 10, até 2005, no caso, a última soma vai ser com 8. E a outra maneira que ela faz é segmentar o 1947 e subtraindo por partes. Então, primeiro ela faz 2005 menos 1.000, aí depois 1.005 menos 900, o resultado menos 40 e depois menos 7. E pode passar. A gente pegou esse outro exemplo, que ele fala também, é um exercício, né, que estava no livro, que pedia para fazer mentalmente, no caso aqui, a divisão, né, de números inteiros. Mas eu trouxe esse exemplo só para mostrar que, às vezes, isso se perde um pouco, o cálculo mental no livro didático, porque no livro do 6º ano veio estratégias e modos de como fazer, igual a Gabi acabou de mostrar, mas aqui no 7º ano eles já trazem direto só o exercício. E eu não trouxe, mas eu pesquisei, né, nos livros, aí até na BNCC não aborda, né, cálculo mental no 8º e 9º ano, mas nos livros didáticos tinha exercícios assim de fazer mentalmente a raiz quadrada, elevar ao quadrado e tal. Aí falta, né, porque o livro pede para o aluno calcular mentalmente, mas não dá estratégias para o aluno fazer esse cálculo e resolver essa questão, né? Pode passar o slide. Eu vou falar um pouco agora sobre os PCNs, né, que ele apresenta, assim, a importância, né, do cálculo mental, mas ele também traz as limitações dele. Eu trouxe esses dois trechos, né, que fala assim, que por sua vez as estratégias de cálculo mental, pela sua própria natureza, são limitadas. Por que ele fala isso? Porque, assim, é difícil de gravar na memória muitos resultados, então, tratando, assim, principalmente de cálculos que tem muitos dígitos, então, o ideal seria, igual eles falaram, associar o cálculo mental a outro tipo de cálculo, então, anotar resultados parciais para conseguir chegar no resultado final. E esse outro trecho que eu trouxe falando, né, da importância, né, do cálculo mental, que no mundo atual, saber fazer cálculos com lápis e papel é uma competência de importância relativa e que deve conviver com outras modalidades de cálculo, né, como o cálculo mental, as estimativas, o cálculo produzido pelas calculadoras. E, portanto, né, não se pode privar as pessoas de um conhecimento que vai ser útil, né, depois na vida, que vai ter toda aquela utilidade que a Luana disse no início. Pode passar o slide. Ai, gente, quem que vai falar isso? A gente queria, assim, abrir um pouco um debate, né, para ver se alguém tem alguma experiência quanto a isso, qual foi a experiência de vocês, se vocês viram diretamente sobre cálculo mental na escola, se, assim, sabe, a gente queria abrir mais um debate para não ficar uma coisa tão unilateral, sabe, queríamos ver na prática e das pessoas que estão aqui presentes, o que elas acharam e as experiências que têm com isso. Inclusive como professores também, se já abordaram esse tema em suas aulas, ou enfim. Alguém, gente? Pode falar, Jussara. Bom, eu sou falante, né? Lá vai eu falar. Então vai, não tem jeito, eu evito até de falar. Que para mim a forma que está sendo colocado está até muito bacana e para mim está sendo até novidade. Até meio como falar um pouquinho novidade, porque são formas diferentes de trabalhar, né? Vamos supor, para mim, assim, como aluna,
quando era menor. Cálculo mental era a decoreba da danada da tabuada. E com isso até é uma forma que você tinha que fazer tudo sozinho, o professor punha você lá na frente, dava aquela arruição, na minha época, tá, gente? E você tinha que fazer todos os cálculos, não só a tabuada, como as operações. Então, eu estudei numa época isso. Isso eu sempre questionei essa parte, então, quando eu comecei a minha docência, a primeira coisa que eu aboli foi isso. Então, primeiro eu trabalhei com as séries iniciais, né, como professora primária. Na minha época, quando eu formava como normalista, a gente ia para a escola. Então, eu criei jogos para justamente o aluno montar a sua própria tabuada e evitar a tal da decoreba. Então, eu comecei ensinando com conjunto, então falava 2 vezes 5, como é que forma? Aí primeiro eu mostrava para ele que era 2 conjuntos, em cada conjunto com 5 elementos, aí ele contava e via o total. Então o aluno ele conseguia dessa forma montar sua própria tabuada, e mostrando para ele também que era um resumo da própria edição. Então a gente foi nessa parte. Então quando a Luana falou que o mental poderia usar lápis, caderno, eu fiquei assim meio, porque eu pensei que eu poderia só mesmo usar a mente. Mas agora então, eu aprendi Cleusa, também. fica o pedido para você ler o artigo, porque isso é conteúdo Não, do eu li o artigo, artigo. né? Não, Pois é, eu li o artigo. ela fala isso lá, né? Ah, tá. Eu discordei então um pouquinho do artigo, do qual eu não posso, que o próprio artigo fala que ela não quer criar polêmica nem mudar o que já está sendo feito. Então, eu vi isso no artigo. Aí, então, como ela pediu experiência docente, eu vou levar para minha, assim, agora eu só dou aula particular, não posso mais pegar escola, nem pública, nem escola privada, porque por ter 2 aposentadorias, então não posso dar aulas em escola, mas posso dar aula particulares. Procurar trabalhar dentro dessa metodologia dela, que eu achei excelente, muito boa, que vai nos ajudar. Mas como experiência de docente, a gente não aplicava da forma que ela está sendo colocada, que a metodologia dela é muito nova, né? Eu aposentei em 2007 e parece que era de 1900 e pouco. Então, a gente já estava com um certo tipo de experiência e para a gente voltar. O novo sempre incomoda, o novo também é difícil para a gente. Então, eu estou achando muito, estou aprendendo demais dessa matéria. Eu deveria ter feito essa matéria bem antes, até antes de aposentar, porque seria muito útil. É que eu tenho no momento para falar para vocês. Mas o texto eu estou lendo, estou trabalhando esse texto sozinho até, e infelizmente, às vezes a gente discorda alguma coisa, mas o próprio texto fala que ela veio só para ajudar, pede até para... Não quer modificar nada, mas a gente acaba que modifica, não tem jeito. Né, perguntaram sobre a experiência, eu, como aluna, não tinha. Não me lembro de ter tido o incentivo do cálculo mental. E aí eu vi ter essa sistematização maior a partir de sendo professora dessa disciplina. Porque a minha formação como professora de matemática também não tinha muito desse incentivo aqui. E aí, como as próprias autoras dizem, né, teve um momento histórico, né, a Ana Gabriela falou dele aí, do movimento da matemática moderna, né, que não incentivava o cálculo mental e até a ênfase em conjuntos, né, usar conjuntos para fazer tudo, acho que vem dessa época, né, do movimento da matemática moderna, que é extremamente questionado, né, hoje em dia pela educação matemática. Mas, então, assim, minha experiência é essa, né, como aluna e como professora, eu não tive o incentivo e uma formação, né, para trabalhar com cálculo mental. Era isso, obrigada. Assim, os 2 relatos, né, que nós vimos aqui, inclusive de pessoas que tiveram aula
há vários anos, mostram que o artigo justamente está falando, né, que o cálculo mental, ele não é mesmo valorizado, por mais que ele apareça um pouco ali na BNCC, na prática ele não é aplicado, muitas vezes os professores não sabem, nem, igual a Cleusa falou, nem sabia disso tudo, nem nunca tinha parado para pensar nisso, então é justamente isso que o artigo aponta, né, sobre essas falhas aí, essa negligência com o cálculo mental mesmo. Mas alguém tem alguma coisa para falar, gente? E vocês? Eu só queria fazer um adendo aí. Vocês tiveram essa experiência com cálculo mental na escola, os mais jovens? Então, eu, assim, diretamente mesmo, nunca tive, não. Eu sempre tive muito o hábito de escrever tudo, sabe? Meus professores sempre cobraram muito que tinha que ter tudo escrito, que não podia fazer nada de cabeça. Então, para mim também foi uma surpresa esse artigo, também foi uma surpresa saber de tudo isso, porque era algo que eu não conhecia, não sabia da importância e não sabia que deveria ser cobrado, inclusive, né? Geralmente o que cobram é o contrário, é de ter que escrever tudo, é de ter que mostrar todos os cálculos, é de tudo isso. Então, assim, a minha experiência com isso foi inexistente, digamos, como aluna. Agora, como professora, eu gosto de incentivar, sabe? Eu procuro incentivar isso, não, assim, vamos fazer uma aula sobre cálculo mental. Mas quando eu estou fazendo os exercícios, eu tento sempre perguntar, tipo, o melhor jeito de fazer isso aqui, sabe? Mostrar para eles que existem várias formas de fazer aquele cálculo, que às vezes você pode facilitar um cálculo que parece muito difícil, você pode, olha, se eu dividir isso aqui, fizer isso, e igual as estratégias que os meninos falaram no início, eu gosto de mostrar isso, sabe? Porque isso dá um empurrão para os meninos pensarem nas próprias estratégias deles e aplicarem na hora de fazer os seus exercícios, suas questões, e enfim, etc. Tem alguém de mão levantada? Alexandre Silva? Pode falar. Vocês estavam falando de como isso pode ajudar no Enem e tal. Eu não cheguei a ver diretamente no ensino médio sobre isso. Mas algumas coisas mais simples, tipo, sei lá, eu quero multiplicar por 12, eu multiplico por 10, multiplico por 2 e somo. Essas coisinhas mais simples assim, eu cheguei a perceber em algum momento e usei bastante. Nossa, isso me ajudou bastante no Enem. E é uma coisa que eu acho que a Cleusa até devia estar. Foi uma coisa que eu falei, não, eu preciso passar isso para a galera. E quando eu fazia o PIBID, nas duas escolas que eu estava, eu pedi a professora, eu separei uns 10 minutos para pelo menos mostrar para os meninos, nossa, olha, tem isso aqui funciona, isso aqui é legal, te economiza tempo. Vocês vão fazer Enem, ou qualquer vestibular, ou qualquer prova, que tempo é importante, isso vai ajudar. Vocês não precisam decorar tudo, mas entendam o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, e descubram um jeito que funcione para vocês, sabe? E eu acho que é super importante passar isso, principalmente no ensino médio, porque, infelizmente, né, o Enem é uma coisa que a galera está preocupada e isso ajuda bastante na hora de resolver as questões de matemática, que já é uma prova difícil, cansativa, principalmente para quem não gosta, ajuda bastante mesmo. Aí sempre que eu posso, eu tento passar para os alunos para... É importante. Sim, é muito importante. Até entrando nisso que o Alexandre está falando, eu vi várias vezes assim na internet alguns memes, tipo assim, igual ele falou, se tenho 12 vezes 2, né? Faço 10 vezes 2, depois 2 vezes 2 e somo. Aí eu vi várias vezes alguns memes nesse sentido de tipo, eu faço conta assim. E a galera não leva a sério como se fosse realmente um método de fazer conta, né? Porque não foi ensinado. Então, acho que a gente tem que mostrar para os alunos também que é um método de fazer conta. Sim, é de dar liberdade para eles também fazerem da forma que eles preferirem e achar melhor, né? Porque eu, por exemplo, tive várias experiências que o professor não deixava fazer de outro jeito, tinha que ser do jeito que ele queria. Eu acho isso muito prejudicial, é igual a gente falou tanto nessa aula quanto na aula passada,
sobre a autenticidade mesmo do aluno, de não ficar preso nessa caixinha. Pode fazer do jeito convencional? Pode fazer, muito bom, mas outros jeitos, às vezes, também são importantes e também vão ajudar o aluno a conseguir fazer contas mais rápido, às vezes a melhorar, a gostar mais da matemática, enfim, várias coisas, igual a gente viu aí em toda a apresentação. Gustavo, pode falar. Gustavo tá com a mão levantada. Oi, tô. Eu ia falar que eu acho bacana esses comentários, né? E uma ferramenta, não uma ferramenta, né? Mas é uma prova, um curso que que eu vejo, pelo menos, que quando eu estava no ensino fundamental, no ensino médio, que incentivava esse tipo de cálculo, eram as provas do OBMAP, por exemplo. As provas do OBMAP, você tinha que fazer você tem que fazer apesar de você ter que escrever, né, ele te dá liberdade para você construir a sua maneira de resolver os problemas, né? Então, acho que para o pessoal que chegou a fazer a prova do VMAP lá no ensino fundamental, esse tipo de coisa, se você não conseguir achar uma maneira mais, vamos falar assim, própria de resolver a questão, se você tentar só usar o algoritmo na prova do VMAP, você provavelmente não vai se dar bem nela nunca, assim. Você sempre vai se ferrar porque ela sempre está querendo te forçar a você ver, enxergar outros caminhos, outras formas de resolver as questões, né? E, por exemplo, eu fui muito incentivado a usar cálculo mental quando eu fiz o BMAP, fui fazer o PIC Júnior, e aí no primeiro ano do PIC Júnior lá, que é um curso que eles oferecem com o BMAP, eles têm esse certo cuidado em incentivar o aluno a fazer cálculo mental, o que seja, etc. Então, eu acho que uma parte do ensino fundamental que usa muito bem o cálculo mental. Nossa, muito bem pontuado. Inclusive, a matemática é ensinada muito engessada, assim, né? Às vezes, o professor dá uma matéria e tem questões só dessa matéria, depois muda a matéria e tem questões só daquela matéria. Não tem uma coisa que linka tudo e que faz tudo, sabe, fazer sentido para o aluno. Ele fica muito nessa de qual matéria eu uso para resolver isso. E eu percebi, você falou de OBMAP, eu lembrei disso, porque eu fui aplicar a prova do OBMAP e uma aluna me chamou na mesa dela e falou, tia, eu não aprendi isso, eu não aprendi essa matéria, eu nunca vi essa matéria. E aí ela ficou assim, né, tipo, olhando a questão e pensando, nossa, qual matéria será que eu uso para resolver isso? Ela não estava conseguindo pensar que ela tinha que entre aspas, inventar ou criar um próprio método, sabe? Ela estava tentando lembrar de algum conteúdo que algum professor tinha passado para ela. E aí é o que a gente estava falando, né? Sobre tudo isso. Paulo, pode falar. Deixa eu só completar um pontinho na sua fala. Claro, Alexandre, pode falando disso, teve uma vez que um aluno virou para mim e falou assim, nossa, eu odeio prova geral de matemática, porque nas provas regulares, o professor passa uma matéria, passa a prova e eu sei que matéria tem que usar. Nas provas gerais, eu não sei que matéria que a gente está estudando, então eu não sei que matéria que eu tenho que usar para resolver os exercícios. Acontece demais. A gente faz eles, né, ficarem seguindo aquela matéria, e aí quando tem um tanto de matéria, eles ficam, nossa, que matéria que eu vou usar agora? Acontece muito. Pois é, como professor, eu ainda não tenho nenhuma experiência concreta, assim, para poder utilizar o cálculo, que eu pudesse utilizar o cálculo mental e tal, mas com certeza eu incentivaria. Eu lembro quando eu era aluno, eu nunca liguei muito, assim, para a nota final, eu era bem rebeldezinho, assim, se o professor quisesse tirar ponto meu, ele ia tirar e eu aceitava. E aí eu sempre confrontava um professor que eu fazia a prova do meu jeito, ele tirava meu ponto e ficava por isso, ele falava que estava certo, mas que ele queria de outro jeito, na outra prova eu não mudava. E isso me afastou um pouco da escola também. Então eu acho que, assim, é um pouco também da formação do professor, que ele não aceita ver a prova escrita de um jeito que ele não saiba avaliar do jeito que ele aprendeu, sabe? E a gente tem que aceitar esses outros modos dos alunos aprenderem e fazerem as contas, mesmo que eu não sei, na verdade, qual que é a justificativa, não, porque para mim eu aceitaria muito de boa essas coisas na sala de aula e numa prova que chegasse para mim. Eu também. Eu vou só completar para vocês, mas não precisa ir muito longe, não. Semestre passado eu perdi uma matéria, a resposta estava certa, mas o caminho que eu cheguei a resposta, o professor não aceitou na própria faculdade. Então, eu falei, sim, mas tem que ser o caminho que eu ensinei, não pode ser mudado. Mas o professor, mas a resposta está certa. Não sei, não aceitou a resposta.
Então eu fico meio assim, o que fazer, entendeu? Eu fico nessa. Você acaba afastando Posso a dar aluno. resposta? Tem que fazer do jeitinho? A gente passa por isso aqui também, né? Sim, Então, passamos eu como passei por professores, isso e como quis saber. alunos. Então, é Aí, importante, eu, inclusive, essas como aulas para aluna, mudar, né? para mudar. Já que aqui são Então, vários eu como professores. aluna, eu tô revendo tudo aquilo que eu assim, que não estou achando correto. Aí eu estou revendo tudo, eu estou revendo tudo que eu fiz. Então, o que está bacana, o que ficou bom, o que não ficou ruim. Então, está sendo ótimo para mim. Está estudando novamente. E como aluna, quero ser mais não. Então é isso. Acho que todo mundo já falou. Pode passar para o próximo slide, Paula, por favor. Então, gente, a gente falando aqui um pouco das considerações finais e das reflexões que a gente fez, né? Quando a gente usa o Kahoot, a gente tem, que a gente apresentou lá no início, aquela dinâmica toda que a gente fez, além da gente proporcionar um momento de descontração, assim, né, aqui no nosso trabalho, né? Ou então até se a gente apresentar isso em sala de aula, né? Usar como um meio de apresentar na didática mesmo, né? Com os alunos, além de tornar o momento um pouco mais desconstruído e tal, a gente traz para vocês uma ferramenta, né? Também possível da gente utilizar na sala de aula. Apesar que a gente sabe que, assim, olhando para a educação pública brasileira, nem sempre é possível a gente fazer esse tipo de dinâmica, né? Mas é bem interessante da gente fazer quando tiver como fazer. E aí, a gente sabe lá no Kahoot tem vários... Paula, o cálculo mental é o mais barato que tem, dá para fazer em qualquer Não, escola. eu estou falando usando o Kahoot, a dinâmica do Kahoot, entendeu? Nem sempre dá para a gente poder fazer dentro né, ter um computador, todo mundo com celular para poder fazer. Mas se tiver, né, é uma proposta bacana da gente poder levar para a sala de aula. E aí, lá no próprio Kahoot tem vários quiz prontos de algumas temáticas, né, de funções, geometrias, frações. Ou a gente pode criar, como foi o que a gente fez hoje, né? A gente criou uma e utilizou aqui no nosso trabalho. Inclusive, está aberto lá. Se alguém quiser pegar, é só pedir o link. Então, aí seguindo nessa linha, a gente coloca a gente como professor em formação. Então, a gente conhece novas estratégias, né, de ensino e ferramentas que enriquecem a nossa formação. Igual a gente teve aí algumas estratégias para fazer alguns tipos de contas, né, que a gente apresentou. Então, a gente pode apresentar isso para os meninos e aí a gente não repete o que a gente viu na nossa educação, né? Até o ensino médio e tal. Que a gente não teve essa apresentação de estratégias para fazer contas com cálculo mental, né? Que a gente não foi nem um pouco incentivado nesse sentido. Então, com a gente colocar isso aí para os meninos e mostrar como que o cálculo mental pode ser vantajoso, né? A partir do momento que ele é bem compreendido. Então, a gente tem um sistema aí que a gente está procurando, né, quebrar um pouco esse paradigma aí que a gente não pode usar o cálculo mental, né? A gente pode sim usar o cálculo mental. A gente tem que estar preparado, né, para usar. Não é simplesmente fazer uma conta sem, né? Tem que estudar, aprender, entender para poder fazer essas estratégias aí que a gente mostrou para vocês. Além de outras, né, que os meninos podem aparecer. A gente apresentou algumas estratégias. E aí, pensando no Enem, que é um dos principais vestibulares que a gente tem hoje, né? A gente até colocou no fórum assim, uma pergunta: ter um bom domínio do cálculo mental é uma habilidade importante? Então, a gente acha que é uma habilidade sim, importante, mas não é a mais importante, porque a gente precisa colocar tudo junto, né? Igual o pilar lá da mesa com os 4 pilares, tudo tem que estar em equilíbrio. E aí, colocar uma prioridade como a mais importante na matemática, acho que é difícil, né? Porque a gente tem que ter tudo em equilíbrio. Mas aí a gente está cercado por habilidades, competências específicas de uma área ou outra que a gente pode perceber que uma conversa com a outra, né?
igual a Luana até explicou para vocês a questão da conta, né? Que ela usou, na hora que ela foi explicar, ela usou o cálculo escrito. Então, a gente associa o cálculo mental com o cálculo escrito. Então, a gente tem aí que não existe uma coisa mais importante, né? Todas são importantes, tem que haver um equilíbrio. E aí, só que o cálculo mental no Enem e nos vestibulares, ele é importante, sim, porque como a gente discutiu, a gente entende que o cálculo mental vai além da realização de sucessivas operações sem uso de ferramentas escritas, né? Consiste em procedimentos que a gente resolve de resolver uma conta sem o uso de algoritmo pré-estabelecido, né? A gente usa algumas estratégias, alguns raciocínios, e aí, com isso, a gente vai construindo o nosso cálculo mental, né? E aí, a gente trouxe até um exemplo aqui, que a Ana vai falar um pouquinho dele para vocês, sobre isso, da gente usar o cálculo mental. Eu tô vendo o horário, viu, gente? Vou ser breve, tá? Esse exemplo que a gente trouxe, né? Vou ler aqui para vocês verem. Fala aqui uma pipa, né? Mostrada no formato de um quadrilátero, sendo AB congruente a BC, AD congruente a CD e a vareta BD da pipa intercepta a vareta AC em seu ponto médio. Né? Aqui o ponto médio. Formando um ângulo reto. Na construção dessa pipa, as medidas de BC e BE são usadas são, respectivamente, 25 centímetros e 20 centímetros a partir de AC, equivale a 2/5 da medida de BD. Quando a gente bate o olho nessa questão, eu acho que o primeiro instinto que a gente tem é de usar o teorema de Pitágoras. Nesse exemplo, é possível fazer um monte de estratégia, né? Mas a ordem dos passos ele vai ser distintos. Então, a ideia aqui é mostrar que a matemática ela é muito mais do que saber a fórmula do teorema de Pitágoras, igual eu falei. Você pode ou entender como multiplicamos e dividimos números fracionários. Você pode usar o cálculo mental aqui, nesse caso, né, quando você olha, ao invés de já aplicar direto o teorema de Pitágoras, você percebe que isso é um triângulo pitagórico, né, e utiliza isso para só depois aplicar a fração, né. Então, é possível, né, a gente utilizar o cálculo mental para identificar o triângulo pitagórico e o valor dos segmentos, e depois utilizar o cálculo escrito para a realização da operação fracionária, que é o que ele trouxe aqui depois. Pode passar, Paula. A autora, né, do artigo, nas considerações finais, ela comentou alguns pontos que concordamos assim, com elas, né, e que a gente quer destacar aqui com vocês. Não há valorização do cálculo mental escrito e nem das outras modalidades do cálculo, né, isso é falho, né, na educação, né? Nem todos os materiais didáticos abrangem o cálculo mental, né? Essa estratégia de ensino para o cálculo deve ser estimulada em toda a educação básica, não só nos anos iniciais, como é o que vem na BNCC, né? E para os alunos em graduação das licenciaturas e da pedagogia, essa pesquisa tem o objetivo de realizar futuramente, né, pesquisas no LEM, que é o Laboratório de Ensino de Matemática da UFMG, palestras e oficinas para oferecer meios, discussões e reflexões sobre o tema, além de incentivar a abordagem nas aulas quando a gente se tornar docente, né? E, por fim, né, eu gostaria de ressaltar que, assim como o Araújo Soares, né, e a autora desse artigo, como docentes, mesmo que ainda em formação, é muito importante a gente estimular os alunos a elaborar suas próprias estratégias, porque, assim, como a gente citou durante todo o seminário, né, diversificar as formas de resolver uma operação matemática vai proporcionar uma maior aprendizagem, né, na natureza, assim, da natureza dos números. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção e a participação de todos vocês. Foi muito bom, espero que tenha gostado. Desculpa aí pelo horário, já 6h30. Muito bom, grupo, obrigada. Acabou 6h30 na pinta.
Não, mas a gente não vai ser expulso daqui, não, que esse foi o horário que eu programei ali, né? Mas aí a gente pode continuar. Se vocês quiserem, né? Tem alguma questão? Alguém quer fazer alguma consideração, alguma coisa? Podem falar, gente. É nessas horas que a gente vê como está na sua posição, né, Jussara? Aí, eu posso falar fora do texto? Tem que ser tudo baseado dentro do texto. Cleusa Turma, né? Eu estou puxando bastante para isso, para criar cultura de ler e falar a partir de uma leitura, tá? É lógico que na nossa vida, né, de professora, a gente não tem que sempre falar baseado no texto, a nossa experiência é extremamente importante, mas eu estou mais ou menos aqui usando aquela teoria da curvatura da vara, né? Como a gente está muito só na experiência, eu estou forçando para a gente ir mais para os textos, para a teoria, para depois entrar num equilíbrio, né? Vocês lembram da minha primeira aula em que eu falei que o espírito da disciplina é fazer um diálogo de teoria e prática, né? A gente estava muito na prática, né? Então eu estou forçando para a gente inserir mais teoria na nossa percepção da docência para chegar num equilíbrio, né? Onde a gente consiga falar das duas coisas de forma equilibrada, tá? Esse é meu ponto, tá? Não é que não é proibido, mas eu estou chamando a atenção, batendo nessa tecla exatamente para ajudar vocês, para inserir na formação de vocês essas discussões mais teóricas. Ok. É só uma coisinha à toa. O que eu fiquei meio preocupada foi só na questão do cálculo mental, quando a gente utiliza, foi logo no início, né, quando eu entrei, que eu vi, né, quando a gente utiliza material. Então, sempre foi cobrado, né, como aluna, quando era aluna, que teria, quando fosse fazer mentalmente, era mentalmente, não deixava a gente utilizar nada. Hoje, né, segundo o texto, que estava no texto, né, o texto dá essa abertura, o cálculo mental não precisa ser só usando a cabeça, mas sim, pode ser usar o material. Aí eu pergunto, podemos utilizar, fazer no caderno, todo aquele pensamento, transmitir para o caderno. Aí eu fico pensando, será que continua sendo um cálculo mental se eu estou utilizando de outros artifícios? Aí eu fiquei... Então, Cleusa, é sobre aquilo que... Se é realmente... Não, tudo bem. É sobre aquilo que a gente estava falando, dos 4 pilares. As coisas, elas não andam sozinhas, entendeu? Um ajuda o outro, um complementa o outro. Então, é importante que, assim, não existe só... Às vezes, a conta é muito grande, às vezes você precisa anotar algum resultado ali. Não é proibido, pode fazer o cálculo todo mental e anotar alguma coisa. Não deixa de ser um cálculo mental. Da mesma forma que na hora que você está escrevendo, não deixa de ser um cálculo escrito. É meio que uma junção dos dois, porque eles têm que andar junto, tem que ter um equilíbrio de todos os tipos de cálculo. Às vezes eu posso estar fazendo um cálculo mentalmente e pegar uma calculadora para fazer algum outro, ou fazer uma estimativa para fazer um cálculo escrito. Todos os tipos de cálculo, eles têm que andar juntos em equilíbrio. Não é usar só um ou usar só outro, entendeu? Só complementando o que a Tamires falou, que eu acho que talvez o que esteja causando um pouco de confusão é assim, o que então é o cálculo mental? O que caracteriza uma conta ser um cálculo mental ou um cálculo escrito? Deixa eu abrir minha câmera aqui, né? Eu acho que há essa diferença, quando que é um cálculo puramente escrito e quando que é um cálculo mais mental, pelo que está escrito no artigo, pelo que a gente compreendeu, é o uso de outras estratégias. No cálculo escrito, mais tradicional, mais convencional, né? Por exemplo, uma soma. Como a gente faria? Colocaria um número embaixo do outro e somaria unidade com unidade,
dezena com dezena e por aí vai, certo? No cálculo mental, a gente pode usar outras estratégias. Então, por exemplo, decompor um número, né, segmentar um número em unidade, dezena, centena, e somar essas classes separadamente, pode ser uma estratégia que já torna essa conta um cálculo mental, porque aqui a gente está usando uma outra estratégia, um outro algoritmo que não aquele convencional, entende? Então, a ideia do cálculo mental é estimular outras formas de resolver o mesmo problema. Ok. Esse ficou melhor ainda. Obrigada. Nada. E eu acho que é também uma forma da gente democratizar, aumentar o acesso às habilidades matemáticas com cálculo, né? A gente não está, acho que testando cada um desses tipos de cálculo, mas sim dando para os estudantes várias possibilidades para que eles consigam fazer a conta, né? Então, ele pode fazer o mental, usar a calculadora, fazer o escrito, fazer a estimativa, e né, na fala da Luana, isso fica claro, né? Tem uma diferença teórica, né? Que o mental, ele segue alternativas diferentes ao algoritmo convencional, e isso é uma diferenciação teórica, mas, assim, na prática, o que a gente quer é que os alunos saibam todas essas habilidades para usar de acordo com a necessidade dele, ou o que é mais propício para o momento, né? E essa fala da Jussara me lembrou até de uma fala eu não lembro qual professor que me falou isso, mas eu lembro que um professor já falou isso, que às vezes a gente fica pensando que nunca foi tratado o cálculo mental, mas às vezes não com esse nome, né? Algumas estratégias podem ter sido apresentadas. E aí eu lembrei que um professor uma vez falou, se a gente achava que os vendedores, que os caixas de lojas, que eles faziam a subtração para devolver o troco. E não, a estratégia normalmente que eles usam é de ir completando no valor até chegar no tanto que você pagou para ver o tanto que falta. Então, isso é uma forma da gente perceber que o cálculo mental acaba sendo mais democrático, como a Jussara falou, né? Está na vida de todo mundo, está no cotidiano. Você pensar quanto que vai dar a sua compra, se você está comprando 2 biscoitos, ou quanto que você tem que dar de troco. Enfim, eu só lembrei disso e achei válido ressaltar que às vezes é apresentado de outras formas, né? Não como cálculo mental, mas pode ser comentado de vez em quando por aí. Meu pai, por exemplo, ele só falta troco assim. Trabalhei no bar a vida inteira com ele. Eu fazia subtração, porque eu era bom, eu era rápido de cabeça. Já ele não, ele ia complementando até chegar no valor. E aí, quando a gente falava um tal troco errado, a gente usava 2 estratégias diferentes, choque mental, para conferir. O tempo todo, né? Quando a gente está no supermercado e vê 2 produtos lá que são meio semelhantes, com preços diferentes, às vezes muda a quantidade, você faz umas estimativas, uns cálculos mentais, assim, para ver aqui que vale mais a pena e pega lá o que acha que vale mais a pena. Na vida, assim, né? A gente não está resolvendo uma prova, está sempre fazendo as coisas na cabeça. Ou de cabeça, né? Eu deixei aí no chat a sugestão de um livro que se chama Na Vida 10, na Escola 0. É uma pesquisa que foi feita em Recife, no Pernambuco, em Pernambuco, com crianças que vendiam bala em sinal e dava troco certo e fazia as contas tudo corretamente, e na escola elas não sabiam fazer as mesmas contas usando o algoritmo convencional. O título é bem sugestivo, Na Vida 10, na Escola 0. Tá na minha Nossa, vou olhar. Comprar isso aí. Quê? Tá na minha lista da Amazon para comprar isso daí. Nossa, que incrível. Vou querer também, vou ver Tem um depois. artigo também da minha professora de Psicologia da Educação, a Conceição. Como é que chama? Não vou lembrar o nome. É a lógica de quem não aprende a matemática escolar. É com a galera que vende bala na rua, no caso. Vende bala ou limpa vidro e tal. Aí, se alguém conseguir achar, também é uma boa leitura. Muito bom. Mais alguém tem alguma consideração, alguma pergunta, alguma coisa quer falar, gente? Fale agora, o cálice para sempre usando.
Eu só tenho que elogiar vocês, viu? Nunca vi uma aula tão bacana. Por que todas as aulas não são assim? Muito obrigada. Cleusa, eu acho que eu vou fazer disso, viu, gente? a disciplina agora. Eu saio daqui, eu saio até nas nuvens, quando eu terminar essa aula. Olha, a menina está até me reclamando aqui, viu? Mãe, vai me fazer janta não? Eu falei, não, eu estou numa aula que eu não vou tão cedo, só quando acabar. Tá me chamando, bacana, né? A participação, é bacana a participação de todo mundo, né? Um dia ainda vou fazer uma disciplina para os próximos seminários. Só os alunos vão dar aula. Obrigado, gente. Muito obrigada, gente. O grupo agradece. Obrigada pelo todo o grupo, assim, os 8. Então é isso, gente. Obrigada. Tchauzinho. Boa noite. Até. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Bom fim de semana. Obrigada. Até a próxima aula. Tchau. Vou lá fazer uma janta. Senão eu